Amados filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de Curitiba, na Arquidiocese de Curitiba, e sede da obra Evangelizar é Preciso. O Evangelho nos fala que Jesus, diante de grandes sinais, Lucas apresenta Jesus fazendo grandes sinais, e de fato fez. Nós já estamos no capítulo 11 de Lucas. Se você lembrar os grandes feitos do Senhor, Jesus curava os coxos, Jesus expulsava os espíritos impuros, Jesus, lembra, ressuscitou Lázaro. Que mais? Se você for buscar na tua memória os feitos do Senhor, os ensinamentos são diferenciados? São, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Pois é. Jesus se dá conta que fez enviado pelo Pai, detalhe importante, fez com o objetivo que o Evangelho, o reino dos céus, o Evangelho fosse propagado. Mas diante de tudo isto, diante de todos estes fatos, o povo não se mexe. Diante de tudo que Jesus faz, não muda. E Jesus começa a falar: mas espera aí, o que está acontecendo? E ele diz, ele faz um diagnóstico. E você sabe que o diagnóstico certo é grande parte da cura. Ele percebe e diz: uma geração de coração duro, uma geração má, uma geração incrédula. E como que ele explicita isso? E aí ele faz uma comparação. Ele fala de um fato do Antigo Testamento. Alguém lembra qual foi? Acabou de ler. Ai, Jesus, não vou bater com terço que é pecado. Jesus me chicotei. Qual foi, meu filho? Jonas. Meu Deus do céu. Jonas. O que Jonas fez? Vamos ver a memória de vocês. O que fez Jonas? Oh, meu Deus, eu estou falando para quem lê a Bíblia, não adianta só sentar na frente, tem que saber, porque eu puxo a orelha mesmo, tem que saber Bíblia. Jonas foi aquele cara que fugiu do Senhor lá em Jope, e foi engolido pela baleia, e voltou, e teve a missão de ir pregar a conversão para uma cidade. Como é que é o nome da cidade? Nínive. Ele percorreu em 3 dias 150 quilômetros. Não sei como é que ele fez, mas fez. E numa pregação, todo o povo se converteu, a começar do rei até os súditos. É daí que você vai lembrar Bíblia, gente. Leia a Bíblia, pelo amor de tudo que é sagrado no mundo. O rei disse, rasgou as vestes, colocou saco de estopa, pegou cinzas, colocou na cabeça. Por isso, quarta-feira de cinzas, a gente põe cinzas, sinal de conversão. Jesus diz: espera lá, Jonas, que é menor do que, não é que Jesus está se engrandecendo, eu sou o filho do homem, eu sou Deus encarnado. Aquele povo, numa pregação de 3 dias, se converteu, e eu estou fazendo outros sinais muito maiores, e não há conversão. Geração má, incrédula. Será que essa palavra não se aplica hoje? Será que não se aplica
a nossa geração, que continua sendo incrédula, uma geração má, resistente à graça de Deus. O que é essa resistência? Vamos dar nome aos bois. Resistência é quando você está tão voltado para outras coisas que aquilo não chama atenção. Mas por quê? Papa Francisco usa uma palavra: ficamos muito mundanos, por estarmos demasiadamente envolvidos no mundo, as coisas de Deus não nos atraem. Outra palavra, se você quiser, enfeitiçados. Ixi, existe isso? Sim. O que é enfeitiçado? É uma voz sedutora que nos coloca voltado para algo, certo ou errado não vem ao caso, que nos tira o foco. Daí que vem a palavra feitiço. Enfeitiçamento, sedução. E Jesus diz: nenhum sinal lhe será mais dado. E de fato, meus irmãos, nós vivemos atrás de coisas extraordinárias. Não sei se você percebe isso. A gente precisa que aconteça algo extraordinário para que a gente creia. Você percebe que a gente vive atrás de coisas, se o sol se mexer, se o morto aparecer, se não sei o que lá acontecer. Gente, mas nós já vivemos o extraordinário de Deus presente. Quando a gente comunga, você está comendo o corpo de Cristo, é algo extraordinário. Um sacramento. O Padre Odilon que está lá, parabéns, ontem eu não estava aqui, mas deixei um vídeo para o senhor, 87 anos, uma salva de palmas para esse homem. É igual aroeira, quanto mais velho, mais firme. Meus irmãos, uma confissão é algo extraordinário, viver é algo extraordinário, e o Senhor diz: eu não lhes darei mais sinais, vocês já têm, nós já temos. Veja, perdoe a palavra ignorância, mas no bom sentido, a nossa ignorância, a palavra de Deus. Eu faço uma pergunta que eu não sei, ficam aquela cara de paisagem, eu não sei se eu estou falando português, inglês, mas que é algo mais extraordinário do que nós termos essa carta de amor de Deus na nossa vida, e a dificuldade que a gente tem de se debruçar. Porque é difícil? Não, meus irmãos, física é difícil, química é difícil, mas um aluno vai lá e ele começa a destrechar. Primeiro decora a tabela periódica, depois, horrível, né? Mas tem que fazer. Depois que você tem os elementares, depois que você tem a base da tabela periódica, você vai bem em física, em química, em física também. Nada é fácil. Eu diria que primeiro a gente precisa algumas coisas básicas, mas isso é um pouco de esforço nosso. E quando se trata das coisas de Deus, a gente não se esforça muito. É Deus que dê, né? Tudo da parte de Deus, esforço meu nem pouco. Geração má, geração incrédula, geração enfeitiçada pelo mundo, ou na linguagem do Papa Francisco, temos que cuidar, porque nós ficamos muito mundanos. Apesar de que desse texto, depois da ressurreição de Jesus, que é a última etapa, nunca esqueça, da ressurreição à consumação, o Senhor ainda nos permite muitos sinais. Olhe para a vida dos santos, de modo particular. Olhemos hoje para Santa Edviges. É uma vida que é um sinal para nós. Uma mulher prometida em casamento, uma mulher de posses, de repente se viu sozinha com dinheiro. Qual foi a decisão dela? Reverter os seus bens para ajudar as pessoas endividadas. Os pais de família, para não perderem as casas, as viúvas, criou os órfãos. Por isso que ela é chamada hoje
Hoje é o dia da intercessora de quem está endividado. Mas por que Santa Edviges é dos endividados? Porque ela, por crer em Deus, destinou os seus bens, a sua herança, para ajudar as pessoas endividadas. Será que isso não é um sinal para a nossa vida? Ou quer outro sinal? Lhes digo, dia de Santa Margarida Maria Alacoque. Nunca ouvi falar, padre. Ouviu sim. Santa Margarida Maria Alacoque foi a que teve as visões do Sagrado Coração de Jesus. Toda a devoção do Sagrado Coração de Jesus vem dela. E é chamado a devoção do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus. Isso é bonito demais. Não é por acaso que nós instituímos aqui no santuário quarta-feira mariana e quinta-feira eucarística. Mas já é por natureza, se é, que seja melhor. Mas Santa Margarida Maria, Deus não precisava mais de sinais, mas ainda apareceu a Santa Margarida Maria dizendo que a humanidade se volte ao meu coração, aos sentimentos de humildade e mansidão. Por isso, teve um Papa, me fugiu, não sei se é Pio XII, mas foi um Papa que consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Você percebe quantos sinais nós temos? Temos mais do que precisamos. De novo volto à pergunta: por quê? Por que não mudamos? Porque não existe uma decisão interna, um querer, um esforço. Meus irmãos, eu estou cheguei essa noite, 1h pouco, de Marabá. Inclusive amanhã eu vou mostrar imagens. Que coisa linda. Minha saudação, e digo saudação porque eles estão acompanhando ao vivo, graças aos associados do Brasil. E eu quero fazer um apelo ao povo marabaense, se não me fala, sempre o gentílico é complicado, mas o povo querido de Marabá, que tem o canal 18, vi poucos associados lá, que as pessoas ajudem. Nós precisamos melhorar o sinal, eu sei, mas que o povo de Marabá nos ajude. Eu fui no Círio de Nazaré, 37º, gente, primeiro vamos ser sinceros, nós não estamos acostumados com esse calor, um calor imenso, mas uma fé. Fui à noite na missa, celebrei com o bispo, depois tive um momento de evangelização pela música, 6 horas da manhã, terminamos, eram umas 11, 6 horas da manhã, impressionante, a cidade cheia, mas repleta, eu não sei quantificar, depois que se Dom Vital, alguém que está me acompanhando, quiser falar quantas pessoas, para mim, mais de 1 milhão, gente, 7 quilômetros a pé, um sol de estralar pipoca, mamona, uma corda de meia tonelada, me disse o Mauro, que foi adquirir a corda, das 6 da manhã, e deve ter terminado, aí eu vim embora, 1h da tarde, porque eu estou dizendo, são sinais, e a gente vê aquele povo no sol, no esforço, num fervor, e quando cabe a gente mexe muito pouco, uma palha, né? E às vezes a gente fica na defensiva, Deus me esqueceu, Deus não faz isso, mas e o nosso empenho? Não que Deus precise de penitência, eu preciso de penitência, não que Deus precise que alguém fique andando 7 quilômetros no sol, mas é um gesto de gratidão. Mãe de Belém, perdão, Maria de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, ou a nossa gratidão a Deus por tantas graças, porque isso nos educa.
Deus não precisa disso, mas é uma forma de eu mostrar gratidão, é uma forma de eu expressar meu amor, e quando eu faço isso, eu me abro à graça de Deus. Você entende o sentido? Quando eu me proponho a uma novena, Deus não está lá contabilizando, mas eu me disponho, eu me programo, e ao mesmo tempo a graça de Deus flui melhor em mim. Volto ao Evangelho. Geração má, a começar por mim, tá? Não estou jogando vocês, a começar por mim, e cada um se perguntando, o que é hoje um empecilho para que eu realmente me abra a um ato de conversão a Deus? O que eu estou esperando? Que sinal eu preciso mais para que isso aconteça? Preciso ver o sol mexer? Preciso na beira do precipício? Preciso que os mortos ressuscitem? Gente, está tudo explicado. Se toda segunda-feira nós nos reunimos aqui, estando eu ou não, acendemos uma vela, pedimos, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Logo, logo termina a novena de Santa Teresinha e começo das almas benditas, que inclusive podemos rezar, é católico. Senhor, por intercessão das almas benditas, que não é 14, não é 13, não me venha com o número que ninguém contou, as almas benditas, que tem uma história de 13, 12, 14, tudo besteira. Senhor, santas almas benditas, perante Deus interceda por mim. Podemos rezar. Depois, aos meus falecidos, eu tenho obrigação de rezar. Senhor, que eles não sofram o castigo de seus atos, e se alguma coisa posso fazer, é rezar, oferecer missas, e que eles tenham o descanso eterno. As coisas estão explicadas. Sinceramente, não tem mais muita novidade. Talvez sejam verdades explicadas dentro do que a nossa inteligência consegue, e Nosso Senhor alertou isso. Muitas coisas não lhes foram ditas, porque não podeis compreender, mas eu vos enviarei o Paráclito, e nós estamos nesse tempo, o Espírito Santo, onde as coisas serão melhor reveladas. Mas só melhor reveladas. As linhas mestras já foram nos dadas. O que a gente espera? Isso aqui não é tudo, isso aqui é uma passagem. Existe a morte, existe a eternidade, existe o céu, existe o inferno, existe o purgatório. Iremos pagar conta dos nossos atos. Depois da morte não tem arrependimento, o que vale a misericórdia de Deus, e é ela que pedimos. Não sei se você entende, não tem muito mais. Por que a gente não entende? Por quê? Porque a gente se sujou demais do mundo. E porque o mundo está tão impregnado em nós, não nos abrimos às coisas de Deus. Por isso, Senhor, dai-me um coração convertido, me abra à busca das coisas de Deus. Amém.